Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da WEG, pessoal, e um novo anúncio de dividendos que a empresa fez recentemente. Nesse vídeo vamos descobrir, será que a WEG, após toda essa valorização monstruosa nos últimos 10 anos, todo mundo sabe que a cotação da WEG subiu fortemente, tá? Uma multiplicação de 800%, o capital se multiplicou em 8 vezes em apenas 10 anos. Será que após tudo isso, será que a empresa ainda é uma grande oportunidade? Bom, por isso que eu já sugiro fortemente que vocês fiquem comigo aí até o final desse vídeo, porque vamos descobrir se ainda faz sentido comprar as ações da WEG olhando para médio e longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que eu não tenho as ações da WEG na minha carteira, tá? Atualmente apenas tenho 6 ações e a WEG não está inclusa dentro deste portfólio. Antes da gente falar sobre esses novos dividendos, perspectivas para longo prazo, precisamos entender um pouco o que é a WEG, tá? Quando a gente dá uma olhada aqui no próprio Investidor 10, a gente percebe que a WEG é uma empresa do setor ali de bens industriais, mais específico para máquinas e equipamentos, tá? A empresa tem como principal de receita todos esses componentes elétricos, transformadores, geradores, inversores, e você pode ver que a empresa já tem muito tempo de mercado. Foi fundada em 1961 e vem tendo esse crescimento expressivo aqui na Bolsa Brasileira. Perceba que ela atua majoritariamente aqui no Brasil, tá? 44% da receita dela, portanto é uma empresa que tem sim exposição ao mercado norte-americano, 29% de exposição. Não é à toa que quando teve aquelas tarifas do Trump, ela foi impactada, mas agora que o Trump disse, né, que a WEG não, tecnicamente, não terá tantas tarifas como tinha antes, as ações voltaram a reagir positivamente. Por quê? Porque o Lula se reuniu ali com o Trump, né, e viu de que as tarifas recíprocas não serão aplicadas de uma maneira tão agressiva aqui dentro do Brasil. E, consequentemente, a WEG acabou reagindo positivamente. Então, essa queda aqui de WEG, quem aproveitou, fez um excelente negócio, tá? Então, a empresa tem sim exposição nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia e uma pequena exposição no mercado africano. Perceba que grande parte da receita está aqui, ó, para geração e distribuição. Ela atua ali um pouco na parte de energia e também na parte de equipamentos industriais, que acaba sendo aí o grande motor, tá, de crescimento aqui na WEG. Vemos que o crescimento da empresa nos últimos anos acaba refletindo toda essa alta nas ações, pessoal. O lucro da empresa saltou de 1 bilhão para essa faixa de 6 bilhões, um crescimento de 600% no lucro líquido da empresa em apenas 10 anos. Só para vocês terem uma ideia, a WEG aparentemente cresceu em 10 anos, pessoal, aproximadamente, tá? Em uma taxa de 22% ao ano na média. Isso de crescimento de lucros. Então perceba que foi sim uma ação bem vencedora, de crescimento de fato no lucro líquido, né? Isso se refletiu em uma alta expressiva nas ações. Por isso que nos últimos 10 anos a WEG entregou 838% de retorno, que dá mais de 20% ao ano em uma lupa de 10 anos, tá? Então acredito que sim, hoje WEG tem um crescimento muito interessante, só que a gente tem que olhar daqui para frente. Ó, ela anunciou um novo dividendo para os acionistas, tá? Esse dividendo que a WEG anunciou, pessoal, no dia 12 de dezembro, é por conta aí da nova tributação de dividendos. Então, várias empresas estão fazendo um repasse muito grande de proventos agora em 2025 para não sofrer essa tributação, né, no ano de 2026. Então, elas estão meio que ajudando os acionistas para não terem que pagar um grande imposto de renda aí sobre o lucro líquido nos próximos 10 anos, tá? Então, quando a gente pega aqui, consequentemente, ó, a WEG agora, esse dividendo de 1,7 bilhão de reais, que é o que foi anunciado, e eu divido isso aqui pela quantidade de ações da empresa, ou divide mesmo pelo valor de mercado, para facilitar isso aqui, tá? Então, temos um provento, ó, aproximado, 1,7 bi
divide pelo valor de mercado dela, multiplica aqui por 100, dividendo de 0,85%, que colocando em número de ações, se eu pegar 1,7 e dividir por 4,2, isso nos dá, né, consequentemente, um dividendo de 40 centavos por ação. 40 centavos, né? Para quem está comprando VEG hoje a 47, vai receber um provento aproximado de 0,85%. Então assim, pessoal, mesmo que seja extraordinário, perceba que não é um dividendo gigantesco, tá? Justamente porque a VEG, por ela ser muito cara, ela tem um múltiplo de negociação muito alto, então você não tende a receber um dividendo tão alto. Porém, ao mesmo tempo, não significa que você não vai ter um bom retorno. Até porque quando você compra a VEG, você não olha muito para dividendos, tá? Ela é uma empresa mais bem precificada, pessoal, uma empresa de muita qualidade. Olha o tamanho do ROI da VEG, 28%. E perceba que sua média, a média da empresa fica em 23% a 25%. Então, empresas com ROI muito alto, naturalmente já vão ser mais precificadas. Portanto, a gente tem que comparar pelas médias da empresa, pela média de negociação que o mercado paga para a empresa. Será que hoje VEG está barata? Olha, a gente olha na média dos últimos 10 anos, perceba que a média costuma ser 35 vezes lucro. Hoje ela está a 30, então a gente tem um leve desconto, tá? Se eu pegar aqui, ó, 35 e dividir por 30, temos um potencial de alta de 16% nas ações. Perceba que VEG nunca negociou com múltiplos muito baixos, justamente pela empresa ter muita qualidade. Empresas de altíssima qualidade não vão negociar em um PL muito baixo. É importante que vocês entendam isso. Em mercados de euforia, perceba que o PL da VEG chegou em 67 vezes. Então, se a VEG hoje fosse precificada no mercado de bull market, ela poderia sim se valorizar 123%, tá? E hoje, qual seria o retorno embutido no preço da ação? Minha conclusão, acho que a empresa está levemente barata. Eu acho que VEG mesmo super descontada, abaixo dos R$40, tá? Se eu pegar aqui, ó, no caso, né, um crescimento provável no seu lucro, eu não vou ser tão otimista. Hoje ela tem um payout médio de 50%, como eu falei, dividendo não é tão alto porque a ação é mais precificada. 1 menos payout a gente multiplica por um ROI de 27%, tá? A gente vai colocar ali para os próximos 10 anos, sendo que ela mantém esse ROI. O lucro pode crescer 13% ao ano na média, então perceba que o crescimento no lucro seria bem monstruoso, tá? Somado a um dividendo médio que fica de 3% ao ano, que é o que ela paga para o investidor nos preços atuais, você poderia ter um retorno embutido no preço da ação de 16,5% ao ano. É por isso que eu prefiro um prêmio de risco um pouco melhor em VEG, pelo menos pagar ali um múltiplo um pouco mais baixo, ali abaixo dos R$40, acho que já abriria mais espaços para esse crescimento ser um pouco mais elevado. E hoje, aqui, pelo indicador do Buffett, tá? A gente não vai conseguir utilizar o indicador do Lynch nem do Graham, porque é uma empresa de muita qualidade, a gente precisa olhar para o indicador do Buffett. A gente percebe que pela fórmula do valor intrínseco, será que a VEG está barata? O Buffett exige um retorno de no mínimo 12% ao ano. Ela cresce a uma taxa, de 10%, para a gente ser aqui um pouco mais justo, um pouco mais exato no nosso cálculo, tá? Vamos colocar 9, pra gente não ser muito otimista. Consequentemente, temos aqui, ó, se eu colocar 12 menos 9, memorizem muito bem, 3%, tá? Qual que é o LPA da VEG? O LPA fica de 1,54. Então, 1,54, vamos supor que ela cresça 12%, se vocês querem aí, já que a gente viu que ela cresce 13% ao ano na média. Então, vamos colocar 1, tá? O que a gente vai fazer? 1,54, divide aqui por 0,01. Preço justo das ações seria de R$154. Então, perceba que a VEG, né, e numa lupa otimista, qual que seria numa lupa conservadora? 1,54, vocês dividam aqui por 3, que a gente viu que pela forma do Buffett traz aí 3% de desconto. Então, a gente teria preço justo de R$51. No mais conservador, VEG já está no preço justo. E no otimista, no cenário de bull market, a VEG poderia sim se apreciar aproximadamente aqui, ó, 227%. Perceba que não seria mau negócio, porque é uma empresa com ROI muito alto. Então a perspectiva é da ação continuar sim se valorizando, pagando dividend yield razoável. Eu penso da seguinte forma, você não vai querer altíssimos dividendos, tá? Não tem jeito, pessoal. É uma empresa mais precificada, não vai pagar um yield tão alto. Mas se você não liga para isso e quer rentabilidade, parece ser sim uma empresa que pode se encaixar. Pela fórmula de valor intrínseco do Buffett, o preço justo fica de 55 a R$100, o que ainda abre espaço de altas e, consequentemente, de bom retorno. Eu, particularmente, prefiro VEG abaixo dos R$40.
que aí sim para mim seria uma região bem interessante de aportes. Nada é recomendação de compra de venda. Então, tá barata? Tá, porém não tá de graça. Preferi um preço mais baixo e pela fórmula do Warren Buffett, que funciona muito bem para empresas de altíssima qualidade, acaba aí olhando de que a VEG seria uma oportunidade, olhando para longuíssimo prazo. E se ela conseguir perpetuar esse retorno por muito tempo, você poderia sim ter uma multiplicação de capital bem interessante, investido numa das melhores empresas aqui do setor de bens industriais no Brasil, tá? Nada é recomendação de compra ou de venda. Nossa, Pablo, eu achei essa sua análise massa demais, só que aí é que tá, eu não tenho tanto conhecimento para fazer o que você faz. Para mim, você tá falando grego. Será que você tem alguma coisa que me facilite meu dia a dia, traga um potencial de retorno interessante se ocorrer tantos riscos? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Segundo fator, pessoal, é que ela é totalmente automatizada. Cada balanço especial de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão atualizadas automaticamente, porque já existem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E último e terceiro fator mais importante, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Fórmula. Fora também preço teto projetivo, tá? Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macete dando like porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm VEG na carteira e qual é a sua visão de médio e longo prazo. Em particular, não tenho, portanto é uma empresa que eu posso sim seguir de olho. Mas, pessoal, pela minha carteira está muito já, na minha opinião, diversificada, para mim esse é o máximo, tá? Pretendo focar nas empresas que eu já tenho. Aí sim, quando eu tiver muitas ações das empresas que eu tenho, eu posso abrir espaço sim para mais alguma daqui pra frente, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até um próximo vídeo e fui!